Bom, você já deve saber que o SolidWorks é a ferramenta CAD mais vendida no mundo inteiro. E aí você deve estar se perguntando, bom, tudo bem, e aonde é que eu utilizo essa ferramenta CAD mais vendida do mundo? Eu posso dar vários exemplos de diversas indústrias diferentes que conseguirão utilizar o SolidWorks e que extraem o melhor de desempenho desse software. Mas só para a gente poder ser um pouco breve aqui, eu vou citar talvez as 3 principais e as que mais utilizam hoje a ferramenta CAD. Pensando então em 3 tipos de indústrias diferentes que trabalham com ferramentas CAD e o SolidWorks no caso, a gente pode citar a indústria automobilística, a indústria de bens de consumo e também a indústria de máquinas industriais. Cada uma desses 3 setores diferentes vai utilizar o SolidWorks focado dentro do seu produto, mas a ferramenta vai acabar funcionando do mesmo jeito. E a ideia nesse momento é eu mostrar para você como dar os primeiros passos dentro da solução CAD mais vendida no mundo. Esse aqui é um telescópio que eu estava desenhando um pouco mais cedo, é um conjunto que já está quase que por completo aqui, eu posso ver que eu tenho toda a estrutura já devidamente posicionada, eu já tenho aqui também um sistema rotor, as escadas, né, a parte de soldagem que o pessoal vai poder utilizar para poder acessar ela. Eu estou vendo todas as placas, olha, e perceba como que é fácil aqui dentro do SolidWorks 3D compreender até os pequenos detalhes da minha montagem, olha. Eu consigo, por exemplo, ver dentro da minha montagem um pequeno detalhe que se eu tivesse, por exemplo, trabalhando com detalhamento técnico 2D, seria muito difícil de se compreender. Bom, mas como a gente está falando aqui de um ambiente 3D e como eu falei que isso aqui ainda não está acabado, o que eu vou fazer? Aqui na parte de baixo dessa montagem aqui, eu vou ter que posicionar uma espécie de mancal que eu estou projetando, que vai servir para eu poder posicionar o sistema de rotação aqui desse meu telescópio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou já aproveitar uma peça que eu comecei a desenhar um pouquinho mais cedo, tá aqui, é uma espécie de flange, por enquanto eu tenho só 2 furos aqui, e eu vou acabar de desenhar ela. Primeiro passo. Eu vou começar desenhando aqui um que a gente chama de esboço dentro do SolidWorks, que é uma representação bidimensional do que a minha peça tem que ser. Então eu estou aqui desenhando de uma maneira bidimensional o que eu quero que a minha peça 3D seja realmente. E a gente usa aqui o que a gente chama de relações de esboço e dimensões para poder posicionar o nosso esboço corretamente e fazer com que a nossa peça fique correta, com as dimensões certas, né? Então eu estou aqui nesse momento fazendo vários vínculos para que o meu esboço fique correto. O meu esboço está pronto, eu vou usar aqui o que a gente chama de recursos tridimensionais e a partir desse momento eu estou fazendo uma chapa tridimensional aqui, eu percebo que ela tem volume, só falta eu escolher qual que é o sentido e qual é o comprimento dela. Então tá certo aqui, eu vou ter cerca aqui de 500 milímetros para baixo, eu vou confirmar e para poder finalizar isso aqui, falta eu posicionar os demais furos dentro dessa chapa. Então perceba que eu já tenho aqui um furo devidamente desenhado, né? Na verdade 2 furos, e eu tenho que desenhar outros furos, na verdade uma repetição de 20 furos aqui. Eu vou copiar esses furos 20 vezes. Eu não tenho que desenhar esses furos 20 vezes novamente. Como a gente está falando da ferramenta CAD mais vendida do mundo, eu posso, por exemplo, trabalhar com um recurso de padrão circular e eu vou falar que eu vou copiar esses furos 20 vezes em torno, por exemplo, daquela face que está selecionada em azul, ou 21, 22, eu escolho a quantidade de vezes que eu vou copiar esses furos. Nesse caso, eu vou colocar aqui o número 20 e vou clicar no OK. A minha peça está pronta, eu tenho aqui ela inteiramente desenhada, eu posso, por exemplo, especificar qual é o material que essa peça vai ter. Nesse caso ela vai ser feita de uma liga de aço e eu vou trabalhar aqui com aço inox, né? O meu aço 304, que é o YZ304. Eu vou aplicar o material para ela, eu vou fechar, eu vou salvar o meu componente e a partir desse momento está na hora de eu levar esse componente único para dentro da minha montagem, que é o meu projeto, né? Eu não vou vender só uma peça, eu vou vender o projeto com todas as peças ali devidamente posicionadas. E aqui a gente vai fazer o uso do que a gente chama do ambiente de montagem do SolidWorks e dos nossos posicionamentos. Então eu vou falar aqui que essa face azul está concêntrica com aquela outra, ou seja, elas vão girar ali uma em torno da outra, sem nunca perder a concentricidade. E eu vou fazer o mesmo para as faces dos furos onde vão os parafusos aqui, ó. Por enquanto a minha peça ainda está se movendo e o que eu vou fazer aqui nesse momento é posicioná-la para que ela não possa mais subir nem descer. Eu vou fazer um posicionamento de topo aqui, ó. E pronto, o meu componente já está devidamente posicionado e eu posso, por exemplo, verificar aqui, ó, que todos os furos estão devidamente alinhados na minha montagem.
E tudo isso só é possível porque eu estou trabalhando com uma ferramenta de visualização 3D que é muito prática. Percebam que mesmo com o tamanho desse conjunto aqui, com todos esses itens que eu estou trabalhando e todo esse nível de detalhe, percebam a velocidade que foi fazer isso aqui. Eu posso ainda, por exemplo, trabalhar com as condições de fundo aqui da minha imagem, né? Eu estou com fundo totalmente branco, eu não estou gostando muito. Eu vou, por exemplo, alterar a visualização, ó, e eu posso, a partir desse momento, inclusive, ver ali o reflexo daquelas minhas placas que estão na parte inferior do meu telescópio, como que o reflexo se movimenta conforme eu vou girando aqui a minha montagem. E esse aqui é o procedimento de criação de um conjunto e de uma peça individual dentro do SolidWorks. E com isso você viu como desenhar diversas peças diferentes dentro do SolidWorks no ambiente CAD. Mas não para por aí, a gente está falando de um ambiente de multiprodutos. Dentro do SolidWorks eu vou conseguir ter acesso a ferramentas que desenvolvem outros tipos de atividades. A gente pode, por exemplo, dar uma voltinha no mundo CAI e se adentrar um pouco mais nas soluções de simulação, onde eu vou validar a minha estrutura, eu vou verificar se ela pode ser realmente utilizada ou não para aquelas aplicações. Eu também consigo entrar, por exemplo, no mundo da renderização e se eu tiver a fim de fazer algum catálogo do meu produto e divulgar uma imagem bonita daquilo que eu fiz, eu consigo, por exemplo, utilizar o SolidWorks Visualize. Eu vou gerar imagens perfeitas que se assemelham muito ao mundo real e podem facilmente ser confundidas aí com um produto físico. Isso tudo é o SolidWorks e, como eu falei, ele é a ferramenta CAD mais vendida no mundo inteiro. E a SKA, aqui na América Latina, é a maior representante do SolidWorks que existe. Ou seja, nós somos responsáveis por grande parcela de todos os clientes que trabalham com o SolidWorks na América Latina. E se você estiver interessado em saber como se tornar um cliente da SKA, a gente pode, por exemplo, acessar o site www.ska.com.br e lá você vai ter uma ideia de com quais soluções a SKA trabalha. Você pode, por exemplo, partindo para o mundo do SolidWorks, das soluções CAI, se adentrar um pouco mais nos nossos cursos que nós oferecemos a todos os alunos dentro do Brasil. Lá você vai ter acesso desde os cursos básicos, com os primeiros passos de como desenhar a sua primeira peça no ambiente CAD, até soluções mais avançadas, como por exemplo fazer uma análise de elementos finitos em uma estrutura super complexa. E para as empresas que já são os nossos clientes, você pode, por exemplo, acessar a nossa base de conhecimento, onde a gente tem mais de 2.500 documentos com soluções e dicas de trabalho já devidamente postados. E todos esses documentos estão disponíveis para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se você ficou curioso, está querendo saber um pouquinho mais sobre esse mundo do CAD e do SolidWorks, começa a seguir a gente nas redes sociais que a gente tem bastante informação para poder passar para vocês. Por enquanto é isso, obrigado e a gente se vê na próxima.